Olá, meu nome é Silvio Viel e eu sou o gerente do Departamento Técnico Agronômico da AFOCAP, a Associação dos Fornecedores de Cana de Piracicaba. Nesse vídeo será apresentado o relatório de fechamento do mês de abril de 2021 do Índice de Infestação Final de Brocas, do Índice de Infecção de Podridão Vermelha, da porcentagem de isoporização e de florescimento do canavial dos associados da AFOCAP. Esse primeiro slide refere-se à média da porcentagem de canas brocadas, do índice de infestação de brocas e da porcentagem de infecção de podridão vermelha. Na parte superior do slide é apresentada a tabela com os números que foram encontrados nas avaliações e na parte inferior é mostrado o gráfico. Nesse gráfico, as colunas em amarelo referem-se à porcentagem de canas brocadas, as colunas em verde ao índice de infestação final de brocas e as colunas em vermelho ao índice de infecção de podridão vermelha. Comparando as colunas em amarelo e em verde, dá para se perceber que existem variedades que representam aí 3 até 4 vezes mais o índice de infestação final de brocas em comparação à porcentagem de canas brocadas. Quer dizer, para cada cana brocada existem 3 ou 4 entrenós brocados. Isso é mais visível na CTC 9001, na 5177 e um pouco menos na 5156. E as demais aí estão praticamente a cada cana brocada, um entrenó mais ou menos. Comparando aí as colunas verde e vermelhas, que é do índice de infestação final e do índice de podridão vermelha, de infecção, dá para se perceber que é mais ou menos relativo a cada um entrenó brocado, um entrenó também podre. Porém, algumas variedades aparecem com esse índice um pouco maior de porcentagem de podridão vermelha em relação ao índice de infestação de brocas. Isso é um pouco mais evidente na variedade 6928, na 5375 e na 4039, onde tem um pouco mais de podridão comparado à infestação final de brocas. É claro que esses são resultados preliminares e não dá para se ter certeza onde o produtor rural cuidou ou não houve o cuidado, nenhum tipo de aplicação, né? E isso, é claro, vai refletir aí nos dados preliminares que a gente obteve. Esse segundo slide nos mostra aí a mesma visão de porcentagem de canas brocadas, do índice de infestação final de brocas e do índice de infecção de podridão vermelha, porém agora por município e não por variedade. É claro que esses números eles dependem bastante de quais variedades estão plantadas em cada um desses municípios e se o produtor rural cuidou da praga aplicando algum produto para controle ou não. É claro que ainda existe uma baixa representatividade de municípios no relatório, porque a safra iniciou no mês de abril, praticamente na metade do mês, e poucos produtores rurais, poucos fornecedores de cana, colhem cana no mês de abril, então houve pouca representatividade de municípios até agora. Esse outro slide refere-se à apresentação, à distribuição dos municípios dentro da região de atuação da AFOCAP, mostrando aí dentro de uma classificação, uma tabela de classificação própria da AFOCAP, quais os índices que foram encontrados para cada município aí dentro do mês de abril. Nesse slide é apresentado um relatório de isoporização por variedades, onde a primeira observação é pelo diâmetro, a primeira coluna de ausência, a segunda coluna é pouco isoporizado, onde observamos a menos de 25% do diâmetro da cana tomada por isopor. Próxima coluna se refere a um índice médio de 25% a 50% do diâmetro com isopor. E a última coluna é o nível intenso, onde mais da metade do diâmetro da cana está tomada por isopor. A parte superior do slide mostra a tabela com os números encontrados, com as porcentagens encontradas, e a parte de baixo demonstra o gráfico aí visual do assunto. A cor azul nas colunas descreve a ausência de isopor, a cor verde é pouco isoporizado, o amarelo refere-se à intensidade média de isopor e o vermelho o grau intenso de isopor no diâmetro.
A maior parte das variedades aí foram encontradas dentro do mês de abril com pouca intensidade de isoporização no diâmetro, com exceção aí da 5156 e da 5177, que foram as que mais apresentaram índices desfavoráveis de isoporização. Esse próximo slide diz respeito à isoporização pela extensão, pelo comprimento do colmo, onde a ausência é refletida aí no gráfico abaixo com a coloração azul nas colunas. Pouca intensidade refere-se à isoporização do ponteiro até 1/3 do comprimento do colmo. Média isoporização refere-se do ponteiro até metade do comprimento do colmo, e isoporização intensa refere-se da ponta até mais da metade do comprimento do colmo. Pela visualização do gráfico abaixo, dá para se perceber que algumas variedades estão com um grau de intensidade muito grande de isoporização, mesmo dentro do mês de abril. Falando a respeito dos dois últimos gráficos, ainda que haja uma maior quantidade de pouca isoporização no diâmetro na maior parte das variedades, aqui quanto ao comprimento a situação já é diferente, A 4039, a 5375, a CTC 9001, a 6928, a 5156 são variedades que demonstram aí um grau de isoporização intensa quanto ao comprimento. Esse próximo slide mostra tanto a tabela como o gráfico do relatório de isoporização de diâmetro de cana por município. Claro que isso aí conta muito o tipo de solo que há, a quantidade de chuva que houve no período, mas também a variedade que lá está. E aí reflete por diâmetro praticamente aquilo que vimos nas variedades. A maior parte dos municípios estão com um grau de isoporização das variedades que lá estão, com grau em pouca isoporização no diâmetro da cana. Os municípios onde mais apareceu o grau médio aí, Capivari e Piracicaba, seguido por Mogi e Iguaçu. Esse próximo slide fala sobre a isoporização por município, porém por comprimento, a extensão do colmo. E aí já verificamos que isso já está mais disseminado para o intenso, conforme vimos também na avaliação por variedades. Tivagerbe, Capivari, Mogi Guaçu, Piracicaba, Mojimirim, Sorocaba são municípios, com certeza, onde existem variedades suscetíveis à isoporização e por isso apresentaram no gráfico aí altos graus de intenso para isoporização no comprimento também. Apesar de ter sido feito o levantamento da porcentagem de florescimento do canavial, como no mês de abril não houve nenhum indício de formação de panícula, então também não foi apresentado no relatório nenhum dado sobre o florescimento até agora. Para finalizar, é apresentado um relatório de impacto financeiro pela visão por município. A parte superior do slide apresenta a tabela com média do índice de infestação de broca e a média de prejuízo em reais por hectare, por município. E na parte inferior da tabela é mostrado o gráfico, onde as colunas em verde apresentam o índice de infestação final de broca por município e é comparado com a coluna de porcentagem de infestação do lado esquerdo do gráfico. E as linhas em vermelho mostram aí então a média de prejuízo em reais por hectare e são comparadas com a coluna à direita. Tivagerbe e Pirassununga, no caso aí, tiveram o maior impacto financeiro por hectare. Então, para chegar nesse cálculo, foi verificado aí o preço da tonelada de cana em R$100. Sabemos que há uma variação para menos ou para mais, hoje está mais do que isso o mercado, mas foi padronizado R$100 por tonelada o preço da cana. E o valor de prejuízo de dano causado por broca, o trabalho do CTC, onde fala que a cada 1% do índice de infestação final há um prejuízo de 0,77% na produção. Então, pela média do índice de infestação de broca observado no mês de abril, de 7,9, há um prejuízo aí de R$ 464 por hectare de plantio de cana-de-açúcar.
Claro, conforme o índice de infestação final para cada município ou para cada propriedade, esse valor vai variar de reais por hectare. É claro que o produtor pode optar por vários produtos inseticidas que existem no mercado hoje para promover o controle da broca da cana-de-açúcar, mas em média se gasta uns R$100 por hectare para poder controlar tanto um produto químico como biológico. Aí no caso, gastando cerca de R$100 por hectare entre produto e aplicação, conseguindo reduzir pela metade esse 7,9% do índice de infestação final, o produtor deixaria de perder R$232 aproximadamente, o que, descontando os R$100 que ele investiu para o controle, sobraria R$132 por hectare para ele. É claro que isso entra apenas como um exemplo. Lembrando ainda que a maior parte das pragas, elas se beneficiam pelo clima quente e úmido. Esse ano nós não tivemos uma boa condição de umidade para um bom desenvolvimento da broca da cana-de-açúcar. Não é um ano onde esse índice ele se espera que seja muito alto. Mesmo assim, o mês de abril, onde foram avaliados, os índices de infestação final fecharam com um número muito alto. Agradecimentos especiais para as nossas parceiras Coplacana, a Bayer, a Corteva, a FMC e a Syngenta, que nos auxiliaram para que esse trabalho pudesse ser realizado. Produtor rural, seja um associado à FOCAP. Procure um dos nossos administradores para verificar qual é o portfólio de serviços oferecidos. Nós temos muito a agregar. Até a próxima.